Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso querido podcast, o Tu Porém, o podcast da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Parada 15 de Novembro, podcast literário. E como os irmãos bem sabem, eu nunca estou sozinha, eu sempre estou aqui acompanhada de pessoas espetaculares e inteligentíssimas. E estou aqui com meu amigo, meu grande amigo, o Alex. E aí, Alex, como você está? Muito bem, Paulinha. Muito obrigado. Fico feliz que os irmãos estão aqui com mais um episódio de um livro muito importante. E também estou aqui com uma pessoa muito excelente, estudiosa, que é a Duda. Você tá bem, Duda? Opa, Alex. Tô bem, graças a Deus. Mais um episódio. Ai, gente, eu adorei ler essa parte do livro. Eu tô aqui também com um cara muito inteligente, mano. Matheus. E aí, Matheus? De boa? E aí, Duda, prazer estar aqui de novo com vocês. Mais uma vez a gente estudando agora a continuação, né, de um capítulo muito bom, né, 2 capítulos muito bons, né. E também estou aqui com a Paulinha, que também é muito estudiosa, né, lê bastante. E aí, Paulinha, o que você achou desses capítulos? Não sou suspeita, né? Eu gostei do livro todo. Então vamos lá, irmãos. Vamos para mais um episódio dessa nova temporada. Bom, irmãos, hoje no nosso episódio de número 46... Nosso episódio de número 46, nós vamos falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3 vai mostrar um pouco da vida na Alemanha. Como eu tinha explicado no primeiro episódio, esse livro intercala, né, entre a vida na Alemanha, um capítulo na vida da Alemanha e um capítulo no fronte de batalha. Então, o capítulo passado, o 2, falou como era a vida do Franz, né, ali naquele início de guerra. E agora a gente vai falar sobre o capítulo Pressões Políticas em Casa, ou seja, nós vamos saber como está, né, como ficou a família do Franz, que ainda ficou ali na Alemanha. Na cidade de Frankfurt, acho que a gente esqueceu de mencionar, né? Os Hazel, eles moravam em Frankfurt, que é aí uma das maiores cidades da Alemanha, se eu não me engano. Sou péssima em geografia, irmãos, então você pesquisa essa informação, que eu posso estar errada. Mas aqui, logo no comecinho do capítulo, a gente percebe que a vida começou a piorar na Alemanha, né? Eles começam a ter racionamento de roupas, racionamento de alimentos, as pressões políticas vão aumentando. E aquela questão, por exemplo, que eu falei que os soldados precisavam saudar, né, uns aos outros com ali o sinal nazista, né? Aqui a população civil também começou a fazer isso. Então, ao invés das pessoas se cumprimentarem com um bom dia, Guten Morgen, ou com boa tarde, Guten Tag, as pessoas começaram a falar para umas às outras. Só que a família Hazel, obviamente, não fazia isso. Eles continuaram cumprimentando as pessoas normalmente. E por causa dessas pequenas coisinhas, eles começaram a sofrer cada vez mais perseguições. E aí, pessoal, o que mais que vocês têm para falar desse capítulo? É muito interessante a gente falar sobre essa questão do racionamento, né? Sempre quando, em toda a história, quando a gente tem uma guerra, os recursos
da sociedade eram colocados para guerra. Depois, se o país vencesse a guerra, ou o império vencesse a guerra, trazia os espólios de volta e aí a nação prosperava. Só que a sociedade, com o tempo, foi ficando mais complexa, né? A população foi aumentando, foi se criando mais caminhos dentro da sociedade mais complexos que você precisava suprir. Só que toda guerra é igual. As pessoas, os líderes, né, acabam não se preocupando com a população que está lá. Porque ele acaba investindo tudo na guerra. Isso aconteceu na Alemanha. Hitler estava louco para poder ganhar a guerra. Então ele coloca todos os recursos em prol da guerra. Por isso que existe esse racionamento dentro do seu próprio país. E aí as pessoas são obrigadas a comer menos, as pessoas começam a passar um pouco mais de fome, né? Tem pouca roupa, né? Porque as grandes empresas, como a gente citou no capítulo anterior, que as grandes empresas não estavam focadas em vender para a população, estavam focadas em vender para o governo usar na guerra, porque isso é que estava dando lucro na época. Como eu disse, o Hugo Boss não estava preocupado em vender para a população. A população não ia ter dinheiro para comprar. Eles estavam preocupados em vender para o governo que estava comprando. Né? Tem algumas outras empresas que eu não citei, como BMW, Volkswagen também, que fizeram alguns carros de guerra também. Eles estavam preocupados em vender para o governo que estava preocupado com a guerra. Então a população acaba sofrendo. E aqui no livro, esse capítulo que fala mais da família do Franz, que estava lá na Alemanha, eles acabam sofrendo tudo isso, né? De racionamento, ter que economizar aqui, economizar ali, porque tá faltando, e principalmente para as pessoas que não eram aliadas ao partido. As pessoas que não estavam aliadas ao partido, que era o Partido Nacional do Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Quem não era desse partido acabava sofrendo um pouco mais. Quem era do partido tinha alguns benefícios, né? Porque eles queriam mais e mais seguidores. Mas a família de Hazel não quis seguir. Eles enfrentaram tudo porque sabiam que Deus não ia de jeito nenhum deixar eles na mão. E, se não me engano, tinha pessoas que chegavam, que eram, se não me engano, os gestapos, né? Que iam até as casas das pessoas e fazer aquela investigação se realmente eles estavam escondendo algum judeu, ou simplesmente não tá concordando com o que era pregado na época. E até porque tem uma parte que, irmãos, eu emergi no livro, vamos dizer assim. Porque tem partes que ela era questionada, Helene, quando eles invadiram a casa dela, e falavam: nossa, você é uma excelente pessoa, você e sua família sempre faziam coisas boas, né? O que você acha? Porque quando você entrava no partido, eles basicamente duplicavam o que você ganhava. Então, sapatos, alimentação, eles faziam uma proposta para a pessoa. E ela podia simplesmente, porque, sabe, quadrinhos, quando sai aqueles balãozinhos assim? Eu imagino ela falando disso com Deus. Porque ela se questionava, ela falava: eu não podia simplesmente mentir e falar que eu tô aceitando o partido. Mas não, ela estava questionando, mas eu devo realmente falar a verdade, né? E tem uma parte que ela diz assim, aí ele que fala: que partido seria, no caso? O pessoal questionou ela. Aí seria o partido de Cristo Jesus. Não preciso de outro. Ela colocou um ponto nisso. E ela foi questionada muito, e aconteceu muitas coisas com ela por causa disso. Em questão do que ela ia no supermercado, tudo ela era a última, e as pessoas julgavam ela por causa disso. Mesmo ela não sendo judia, no caso. E também, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que eu vou deixar as pessoas falar, que é sobre a vizinha aí, que eu achei muito legal essa parte. O Alex falou sobre esse contato que a Helene tinha com Deus, e aí eu lembrei de uma frase que eu vi esses dias, que tava falando assim: orar sem cessar não significa você estar o tempo inteiro de joelhos e orando a Deus, mas é como se você estivesse numa ligação e você fala assim constantemente com Deus sobre qualquer coisa.
Eu não sei vocês, mas eu vira e mexe fazia ligação com as minhas amigas e era muito legal, porque a gente fazia as coisas do dia a dia e ficava lá conversando uma com a outra. Assunto mó aleatório. E a Helene tinha esse contato com Deus. Qualquer coisinha que ela precisasse de sabedoria, ela clamava a Deus e Deus dava uma sabedoria enorme pra ela nem pecar contra Deus, mas também escolher fazer uma escolha sábia numa situação de risco de vida ou morte. É interessante que aqui nesse capítulo também tem um momento que a Helene ela é abordada por um dos vizinhos para ela se tornar membro do partido nazista, né? E ela, obviamente, ela recusa, né? O vizinho, né, que aborda ela é o vizinho, o nome dele era Senhor Doering. Eu não sei falar o nome dele. Tá na página 22. Ele chega, né, e fala que ele coloca assim: vocês são o tipo de pessoas que queremos que se tornem nazistas. Aí eu falei, mano, que nojo, credo. Isso é uma ofensa. Alguém chegar em você e falar, nossa, você é o tipo de pessoa que a gente quer no partido. Isso é uma ofensa. E ela, obviamente, ela recusa, né? Ela não aceita. Mas, ao mesmo tempo, ela fica apreensiva. Porque como o Mateus disse, as pessoas que faziam parte do partido nazista, elas recebiam tratamento especial. Então, durante a guerra, as pessoas não recebiam dinheiro, elas recebiam vales. Então, aqui, até no livro, é dito que quem era do partido recebia os vales em dobro. Então, eles, as crianças, né? Ao invés de receber um par de sapato por ano, ia receber 2 sapatos por ano. Ao invés de receber um conjunto de roupa, receberiam 2 conjuntos de roupa. Isso por ano, tá, irmãos? Para vocês entenderem a escassez da guerra. E quando a gente fala em guerra, é difícil tanto pro povo que fica, quanto pro soldado que vai, né? Pro campo de batalha. E aí, aqui, ela faz uma oração a Deus. E ela cita a Rainha Esther. E eu achei isso muito emblemático, porque como eu falei lá no primeiro episódio de apresentação desse livro, a história de Esther ela é muito importante pro povo judeu, porque é uma história de resistência. Então, assim como eles venceram Amã, né, Deus os libertou de Amã através da Rainha Esther, eles permanecem com a fé, né, durante a guerra, que Deus também os livraria de Hitler e os livra, né, de tantos outros perseguidores. E, assim, o contexto que a Helene use para citar a Rainha Esther é um pouco diferente, né? Não diferente, é o mesmo contexto, né? Porque ela fala assim, ó: talvez este seja o momento de aparentemente obedecer como a Rainha Esther, mas permanecer com minha fé firmemente escondida no coração. Preciso de sabedoria, Senhor. Porque a gente sabe que ali a Esther, né, no comecinho, ela não conta pra ninguém que ela é judia, só no momento, assim, crucial que ela vai falar com o marido dela, né, que era o rei da Pérsia. E aí, enfim, os irmãos conhecem a história de Esther. Se você não sabe, é só ler a Bíblia. Vai lá no livro de Esther, leia esse livro que é fantástico. É um livro de várias lições. E, enfim, eu achei um tanto poético, assim, a forma como cada um olha essa história. E aqui a gente vai vendo nesse capítulo a gente vê como vai ficando difícil, porque as investidas para eles fazerem parte do partido é ao longo do livro inteiro, irmãos. Ao longo do livro inteiro, esses vizinhos ficam em cima para ela, né, fazer parte do partido, e ela firmemente recusa, porque ela sabe que se ela ceder no pouquinho, lá pra frente ela ia ter que ceder no muito também. E o legal que você falou, Paulinha, é que tem uma parte que diz no livro que era tão forçado assim que ela tinha que ser, que tinha um momento que eles batiam na porta, ela ficava com medo, levava as crianças pro vizinho, e pra não levar as crianças pra
para outro lugar. E durante esse período teve uma vizinha, não vou saber pronunciar, irmãos, depois vocês pegam aí, que ela era da resistência e que ela escondia os judeus, no caso, e ela citou de uma criança que tinha 13 anos, no caso, e ela estava preocupada porque eles já tinham descobertos, porque outras pessoas, vamos dizer assim, desculpa a palavra, irmãos, eles caguetavam, né, pra dizer assim. Então ela ficou preocupada e pediu ajuda da Helene pra estar ajudando essa criança. E ela pensou, pô, mas aí as minhas crianças, o que eu vou fazer com elas? Porque se esse Gestapo, desculpa, obrigado. Descobrirem, eles vão levar minhas crianças, vão me levar e todo mundo vai morrer. Só que ela simplesmente, em um minuto, decidiu deixar a criança. E eles descobriram que tinha uma denúncia e foram atrás dela. E ela falou, pode revirar a casa que você não vai achar. E falaram para as crianças ficarem quietas para guardar. E também tinha, quando você era um judeu, tinha as características para demonstrar que você era. A estrela e... A braçadeira também, eles usavam. E também durante esse período, ela teve uma amizade também com a senhora, acho que é Rowling, que ela era uma judia. E aí, aqui tava... A gente entende, né? Esse livro, ele não é bem linear, né? Então, às vezes, ele vai pro começo da guerra, de repente ele tá lá no meio da guerra, aí ele volta. Tem que ler com um pouquinho de atenção. E aqui nesse capítulo, essa senhora Rowling, ela ainda não tinha sido presa, ela era judia. E Helene continuou a amizade dela normalmente. Então, enquanto todos os outros vizinhos viraram as costas para a senhora Rowling, Helene continuou ajudando. Inclusive, a Helene pegava os vales dela e pegava as coisas para ela, né? Enfim, mostrando, né, a fidelidade e ajudando, né, essa mulher. E assim como o Alex falou também, eles abrigaram, né, crianças que, graças a Deus, conseguiram fugir da Alemanha. E eles conseguiram aí salvar essas pessoas. A bondade da Helene, nesse capítulo, se mostrou muito evidente quando ela abrigou temporariamente o menino judeu, mesmo arriscando a vida dela e dos filhos. E quando ela... continuou com a amizade e o contato dela com a vizinha e continuou ajudando a vizinha, mesmo sabendo que ela poderia ser alvo de críticas e poderia até sofrer consequências mais graves em relação à vida dela e a dos filhos. E é muito interessante a gente ver como era a atitude da Helene, porque depois que ela recusa, né, o convite do Sr. Doering, assim que fala, acho que ele não desiste, né? Como o Alex falou, ele fica, eles ficaram batendo na porta, ele ficava de olho, assim, espionando ela, né? Inclusive quando ela vai levar essa moça, que agora eu esqueci o nome de novo, mas a moça no mercado, ela vê a janela, a cortina indo e voltando rapidamente, e essas denúncias aconteciam muito, né? Essas denúncias, né? Ser X9 nessa época era extremamente comum, né? Porque essas pessoas que eram muito fiéis ao partido falavam, tem judeu aqui, tem gente ajudando o judeu aqui. Não, as pessoas não tinham compaixão. Poucas pessoas tinham. A maioria queria denunciar porque queria, não, agora eu sou mais fiel ainda, o pessoal vai me olhar, né, pô, esse cara aqui eu posso confiar. E aí acabavam denunciando pessoas inocentes, né? E a Gestapo ou Gestapo, né? Elas costumeiramente elas iam nas casas das pessoas e vasculhavam para ver se tinha algum judeu ou
alguma outra pessoa que eles não queriam, né? Que não fosse da raça deles ou tivesse os mesmos princípios que eles, né? E eles vasculhavam a casa mesmo. Tem 2 filmes muito interessantes que retratam isso, né? Que é o próprio Jojo Rabbit, né? Que a Fê citou na apresentação, que os policiais da Gestapo vão lá procurar uma menina judia e o cara tem que intervir lá. Não vou dar muito spoiler para que vocês possam assistir, mas eles tentam intervir e aquela cena é uma tensão, né? Porque tem uma pessoa judia ali, eles querem proteger ela, mas os caras vão vasculhando cada canto da casa. E a mesma coisa também acontece no Bastardos Inglórios, né? No começo do filme também, ali não é a Gestapo, né? É uma atenção. Não é a Gestapo, mas é um... Eu não sei se ele é coronel, se é tenente, né? Mas ele é o Hans Landa, né? Ele vai ali vasculhar, porque ele recebeu uma denúncia, né? Ele vai vasculhar para ver se tem algum judeu ali. E a cena é extremamente tensa, né? E eu não vou também dar spoiler para que vocês possam assistir. Mas acontecia muito isso. E eu fico imaginando como que estava, mesmo com a confiança em Deus que a Helene tinha e que nós devemos ter também, mas como que estava a tensão naquele momento. Porque tem um momento nesse capítulo em que os policiais da Gestapo batem na casa dela, né? Agora eu não lembro se era de madrugada ou se era durante o dia, mas batem na porta da casa dela e a criança estava lá. E aí ela fala, e agora? E aí foi até a citação da história de Esther. Falou, será que eu minto? Será que não? E aí o que eu faço? E aí ela acaba falando, não, se vocês quiserem, com muita sabedoria, né? Ela fala, se vocês quiserem, vocês podem vasculhar aqui, ó. Aí eles vão embora. Aí eles falam, olham pro outro e falam, acho que ela tá bem confiante, não deve ter aqui não. E vão embora, né? A gente imagina isso, mas imagina a tensão. Você abre a porta e vê 2 policiais ali da Gestapo, que era meio que a força-tarefa de Hitler, né? Que caçava mesmo as pessoas e as pessoas sumiam depois que iam junto com elas. Então eu fico imaginando, né? O tamanho da tensão dessa cena, né? E o legal, Matheus, é que simplesmente por ela andar com uma judia, ela recebia as últimas coisas, ela era a última da fila, pegava as últimas coisas, e pelo fato de guardar alguém judia dentro de casa, judeu, ela era morta. Aí não tinha papo. Descobriu, morreu. E o legal, mais interessante, é que Kurt e a sua irmã, eles eram espertos também. Porque na escola, eles começaram a fazer um procedimento. Como a gente cantava o hino nacional, eu não peguei essa época, tá, irmãos, de cantar o hino nacional. Nossa, eu peguei. Eu cantava o hino nacional antes de começar. Mas eles tinham, né, o hino nacional deles, vamos dizer assim, que eles tinham que esticar o braço e ficar por horas, irmãos. Só que eles fizeram a estratégia, tipo, quando tinha uma agitação ou uma briga assim no pátio, que é onde eles ficavam com a mão estendida, eles trocavam de posição. E os professores não percebiam e falavam, eles estão com a mão estendida, é isso. E o legal, mais importante, que é o que me apertou meu coração, porque a escola tinha um período, que era, se eu não me engano, 6 dias, e no sábado eles não podiam ficar dentro de casa, porque era uma maneira de demonstrar que você era um judeu. E tinham que ir pra escola no sábado. Sim, tinham que ir pra escola. E o que acontece? O que acontecia com as pessoas que eram adventistas, né? Porque elas não eram judeus, mas eles eram adventistas e guardavam o sábado como judeus. Aí, após a liberação, que diz uma partezinha do livro que eu tô lendo pra vocês, o presidente da associação, eu não sei pronunciar, tá? Da Adventista. Eu vou tentar falar, irmãos. Tá errado, mas é Associação Hessian dos Adventistas do Sétimo Dia, isso, que era uma associação da Alemanha. Recomendou que os membros da igreja, olha isso aqui, irmão, importante, enviassem os filhos para a escola aos sábados até que a guerra terminasse, devido à situação política perigosa. Olha que eles dizem assim: Deus entenderá nossas circunstâncias extremas. Ele assegurou ao rebanho. Irmãos,
Irmãos, esse é um adventista do 7º dia. Desculpa, naquela época. Ele Então, recomendou para as pessoas não morrerem. é por isso que a gente fala, nós temos que seguir a Bíblia, não os líderes. Porque a gente vê aqui, infelizmente, um líder da igreja, o presidente de uma associação, é como se fosse o presidente aqui da APL, né? Recomendando aos irmãos que parassem de guardar o sábado, simplesmente para não ser confundidos com judeus e não sofrerem perseguições. E isso é triste. Só que Helene permaneceu firme, porque ela se lembrou da oração que o Franz fez, né? Antes deles ir para a guerra. E mesmo assim, a família continuou guardando sábado. E todos os sábados, a não ser aqueles sábados que eles perdiam a noção do tempo, porque durante uma guerra, irmãos, né? Você não fica olhando o calendário. Mas todos os sábados que eles, né, tinham consciência, né? Eles guardaram, eles foram fiéis a Deus. Depois dessa aprovação sobre o sábado, a Helene conversou com o diretor, pediu para liberar os filhos no sábado, mas o diretor, ele não quis ajudar a Helene. Mesmo assim, ela não enviou os filhos ao sábado, e tem uma oração aos sábados, e tem uma oração que ela fez que nossa, ficou marcado, sabe? Ela, vou ler a oração. Senhor, nunca deixe os meus filhos se tornarem mais importantes para mim do que tu és. Não os deixe se tornarem os meus ídolos. Eu gostei dessa oração que ela fez, porque é como se ela estivesse falando para Deus: Senhor, os meus filhos são importantes, mas guardar a tua palavra é mais. Então, me ajuda porque tá difícil e ao mesmo tempo eu não quero pecar contra ti, mas eu não quero arriscar a vida deles. Então, me dê sabedoria. E eu quero só botar uma curiosidade. Quando eu li esse livro a primeira vez, a gente leu para participar do Quem Sabe Prova, que é uma atividade que o Clube de Desbravadores fazem. E eu não passei da primeira fase, droga. Eu fui até a fase APL, desculpa, irmão. Desculpa, Matheus. Eu tentei. Desculpa aí, mas eu fui até a fase APL e chegou na fase APL, infelizmente eu perdi. Eu não ganhei. Mas chegou lá, afinal, mas eu cheguei. E então, a primeira vez que eu li esse livro foi pro Quem Sabe Prova, e por isso que é muito importante esse projeto. Desbravadores que me escutam, leiam os livros indicados, são muito bons. Olha a maravilhosidade que a gente teve que ler. Mil cairão ao teu lado. Foi maravilhoso. Enfim. Mas aqui cita, no episódio de apresentação, a gente indica um livro, né? A Fê indicou, que é o Diário de Anne Frank. E, indiretamente, a vida da Anne Frank e da família dela meio que cruzou com a vida da família Hazel. Porque aqui é dito que na mesma escola do Kurt e da Lottie, a família Frank, né, estudava, que era a Anne Frank e a irmã dela, a Margot. Elas estudavam naquela escola e por causa de uma política ali de limpeza civil, quem era judeu era proibido de frequentar as escolas. E aí aqui é citado que, na época, o diretor da Anne e da Margot, né, permitiu que a Margot continuasse a estudar, mesmo sendo judia, e o diretor e a professora dela foram demitidos depois disso. E ali era na mesma escola do Kurt e da Lottie. Então, meio que as histórias se cruzam. Eles não se conheceram, irmãos, mas como é uma família judia que ficou bem conhecida por conta do Diário de Anne Frank, né, por conta do livro, citado aqui, a Suzy traz pra gente essa curiosidade. Eu achei bem interessante. Eu só queria voltar naquilo que o Alex falou, em relação ao negócio da associação, porque assim, nós podemos ser as pessoas mais exemplares do mundo, mas nós somos seres humanos. A própria Ellen White, ela diz que em todos os livros que ela escreveu, se algo que ela escreveu fosse contra a Bíblia, para que a gente ficasse com a Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso norte. Seres humanos são falhos. São falhos.
E por mais que ela tenha sido inspirada por Deus, se ela tivesse escrevido algo que fosse da cabeça dela errado em relação à Bíblia, ela falou, fique com a Bíblia. Acaba que o presidente, ele fala, né, para que eles transgridam o sábado, né? Ele não fala isso diretamente, lógico, mas ele fala, não, deixa aí aos sábados. E isso é contra as doutrinas que nós aprendemos na Bíblia, que Deus nos ensinou. Jesus nos ensinou sempre a ser perseverantes e nunca abandonar as verdades em que a gente crê. E por isso que no final dos tempos nós vamos ter algumas coisas que a gente vai acabar, hoje em dia já tem, né? E algumas coisas que a gente vai falar, pô, isso tá acontecendo na igreja? Como assim? Mas a gente não deve escandalizar, porque isso é profético. O que nós devemos fazer é ficar com a Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E avançando, irmãos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de Franz, né? Na França e na Polônia, que o exército nazista vai avançando, né? E Franz começa a sentir um pouco mais a guerra. E aqui nesse comecinho é trocado o cozinheiro. Um novo cozinheiro é delegado para essa função, né? E Franz novamente não, ele nem conversa com o Karl, né? Depois o Karl acaba sendo amigo dele. Mas ele começa a perceber que o Franz não pega as porções de carne e de gordura, né? E aí ele faz um acordo com o Franz, esse novo cozinheiro. Ele fala, a partir de agora, você começa a ser o último na fila. E aí ele começa a dar porção pro Franz, quando o alimento é alguma coisa de porco, começa a dar porções pra Franz de vegetal, tipo de batata, de leite, a porção dobrada pra ele, né? Pra ele não ficar com fome, porque o Franz começa a ficar com fome, porque ele pega às vezes tipo só pão, porque conforme a guerra vai avançando, fica mais difícil pra eles terem contato com os civis, né? Porque, por exemplo, eles estão invadindo a Polônia e a França, então a população civil não tá feliz com isso. Vai ajudar um soldado nazista? Obviamente que não. Então, ele faz esse acordo ali com o novo cozinheiro. E, na verdade, irmãos, eu falei errado. O nome do novo cozinheiro é o Willy, tá? Eu confundi aqui. E aí faz esse acordo, aí o Franz começa a ser o último da fila e continua ali seguindo as orientações de Deus para nossa alimentação. O legal é que durante esse período eles iam até as casas e encontravam coisas para fornecer durante a guerra, tipo construir alguma ponte, alguma coisa assim, ou até mesmo para alimento. E Franz, durante um período, quando ele estava na casa, ele achou um carretel preto, se eu não me engano, aí ele pensou em Helene e falou, nossa, né, a Helene fazia costura, tudo, aí sem pensar, ele acabou colocando no bolso. Aí teve um momento que as outras pessoas estavam pegando um monte de coisa, né, de pertence, porque diz que nessas casas as pessoas literalmente se abandonaram, só deixaram e foram embora. E eles estavam pegando e ele estava criticando. Ele falou, pra você ver, irmãos, que até ele mesmo errou. Eles estavam pegando e ele falou, como é que você tá pegando isso? Isso não te pertence. Eles estavam fazendo coisas erradas também. Ele cita referente às esposas também. E depois ele até fala que no livro que na verdade o que ele estava criticando ele próprio fez, que ele roubou, entendeu? Para vocês terem uma noção. Aí ele disse que ele era reconhecido como leitor da Bíblia, o comedor de cenoura, e era também como hipócrita agora, no caso. Mas depois ele se ajoelhou e pediu a Deus o perdão pelo que ele fez, né? Ele tanto criticou como roubou também. É interessante aqui o recorte histórico também. A Polônia, me corrige, Matheus, agora, entre aspas, ao vivo. A Polônia acho que fazia parte da União Soviética nessa época, ou não? Eu não sei, não lembro. Não fazia. Não fazia, não. Né? Ela era
ali ela era como se fosse aliada dos países, como França, Tá. Inglaterra, mas não fazia parte da União Soviética. Ah, tá. Não, então, irmãos. É porque o recorte histórico que eu achei interessante é porque, assim, quando o Franz ele chega nesse país, ele nota que os camponeses, né, as pessoas locais, eles viviam em extrema pobreza. Ele cita que eles moravam em cabanas de barro, com teto de sapé e sem eletricidade. E eles não tinham água encanada, eles tiravam água de um poço comunitário. Então, para você ver a situação devastadora que estava o país. Eu perguntei isso pro Matheus, porque mais para frente o exército vai avançando e ele vai chegar em alguns países também que pertenciam à União Soviética, né? Quando Hitler quebra o acordo que ele fez com a Rússia, porque, como já dito, Hitler não respeitava acordo nenhum. Ele é mostrado também que as famílias, quando o governo de Stalin, né? Quando o governo de Stalin, ele toma a Rússia ali, ele tira a propriedade das pessoas, né? Tudo que ali, a fazenda que era de uma família, não é mais da família, é do Estado. E aí ele começa tudo que eles tinham que produzir tinha que ir pro Estado, enfim. E aí vivem em situações de extrema pobreza. Então acredito que aqui a pobreza seja resultado até da Primeira Guerra, né? Porque como a gente viu a contextualização histórica, a Primeira Guerra devastou, né, a Europa inteira. E alguns países nunca se recuperaram, né? A Polônia até hoje em dia, ela sofre as consequências disso. É um país, assim, se recuperou, obviamente, né, economicamente, mas ainda, por conta da devastação das duas guerras, é um país que sofre bastante ainda com isso. E é isso que eu queria falar do recorte histórico. Vou passar, como eu sempre falo demais, irmãos, desculpa. Vou passar aqui a palavra para os outros meninos. Legal, Paulinha, que nessa época na Polônia, o capitão, ele decidiu fazer o uso da habilidade de Frank, que era datilografia, no caso. Uhum. Que era o trabalho de escritor, né? E ele também, quando a gente falava que antes ele subiu de cargo, né? Ele diz aqui, né, desse cargo dele, né? Que ele trabalhou no escritório, ele organizava arquivos, né? Vou ler uma parte para vocês, irmãos. Agora, Frank foi promovido a auxiliar do escritório na primeira companhia. Então, ele teve, vamos dizer assim, um aumento, né? E durante esse período, se eu não me engano, ele tinha os seus... Ele não precisava beber bebida alcoólica. Lá, quando nas festas mesmo, no Natal, ofereciam já o vinho, se eu não me engano, pra ele não precisava levar a parte, desculpa, o vinho não, o suco, né, não precisava levar a parte, o suco dele que ele levava no primeiro Natal, quando a gente passou, que ele levou, né, então ele meio que crescia um pouquinho, assim, na guerra, e foi se destacando durante esse período. Aí que entra, foi o que a Paulinha explicou, que eles foram até inteligentes, né, porque eles fizeram um acordo, né? E esse acordo não foi cumprido. Eu vou passar para o Matheus, que ele vai explicar um pouco melhor. Então, é interessante que, como a Paulinha disse que o Hitler não respeita nenhum acordo, havia um tratado de não agressão entre Rússia e Alemanha. Por quê? Seria difícil para Hitler lutar em duas frentes, inclusive lutar contra a Rússia, que é um país extremamente grande e muito frio, né? E assim, ele precisava ganhar aqui esses territórios para, se ele quisesse depois ir para a Rússia, ganhou tudo aqui, agora eu vou para lá. Mas não, a ganância dele foi muito maior do que a estratégia. Então, ele estava conseguindo avançar rapidamente, ele chega a Paris, ele inclusive tem uma foto de Hitler na Torre Eiffel, ali, com os soldados alemães e tudo mais, ali em Paris, com os soldados alemães. E aí ele fala, agora eu vou invadir a Rússia, não tô nem aí. E aí, os russos, eles não estavam tão preparados, porque eles falam, o Hitler, de boa, não vai invadir nós aqui, né? E aí,
Hitler, ele invade a Rússia e ele não tem tanta resistência, por quê? Porque os russos não esperavam isso. Eles não estavam protegendo tanta fronteira, né? Exatamente. Só que aí, o Franz até reclama aqui. Ele fala, pô, vou ter que trabalhar mais agora. E eu tenho que fazer algo rapidamente. Ele tem que fazer uma coisa nova aqui rapidamente que vocês vão entender daqui a pouco. Só que, só contextualizando, Hitler ele invade a Rússia, só que ele, só dando um spoiler, ele acaba perdendo muito nessa batalha, assim como Napoleão perdeu. Porque é muito frio. Mas aí você tá adiantando o livro. Perdão. Vamos Só dei deixar um isso spoiler. aí pro final. Só dei um spoiler. Isso aí é pro final, irmão. Só saibam disso, só saibam que a Rússia é muito fria. O que o Matheus estava falando aqui, irmãos, é que lembra que no episódio passado a gente disse que Franz descobre que ele é um excelente atirador. E quando ele é alistado, ele recebe uma pistola. E aqui ele toma uma decisão, irmãos, que olha, ele foi corajoso. E aqui eu vou passar a palavra pra Duda, porque ela quer falar sobre isso. E eu, assim, quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu fiquei de boca aberta. Como assim ele fez isso? Vai lá, Duda. Eu fiquei exatamente assim, eu até notei isso. Porque, gente, ele simplesmente, assim, ele passou, como fala? Ele aumentou o cargo? Não aumentou o cargo. Que ele passou de cargo, né? Ele começou a ser... Ele subiu de cargo. Ele começou a ser meio que contador ali da companhia, né? Secretário, eu acho que era o cargo, né? Então ele começa a mexer mais com papéis, ele fica mais em escritório. Ele não tá mais na linha de frente construindo pontes. Ele tá cuidando mais da papelada de escritório ali do exército. Se não me engano, ele usava um rifle e ele teve que alterar para usar uma pistola. Uma pistola. Isso. Enfim, depois que ele planejou tudo, ele pediu para esse carpinteiro fazer esse formato com a madeira. Ele pediu pro amigo dele fazer um coldre diferente. Ele vai à noite perto de um lago e ele simplesmente joga a pistola dele no lago. Só que, tipo, gente, eu acho que uma pistola não é barata. Então, isso ia custar muito pro governo. E fora que, assim, nem é essa questão de custar. Mais pra frente, depois que acontece esse episódio, então vamos lá, uma linha do tempo. O Franz vai até o carpinteiro, ali na Polônia. Ele corta a madeira no formato da arma. Aí o Franz pega, dá uma estilizada maior pra ficar mais parecido ainda com uma arma. E aí ele pinta tudo de preto, enfim, usando graxa, né, de sapato. E aí ele pede pro amigo dele fazer esse coldre pra ele esconder, né, essa pistola de madeira, né, falsa nesse coldre. E aí ele deixa isso escondido e depois ele vai no lago e joga no lago ele joga essa pistola. E aí, uns dias depois, não dá muito a entender se foi uns dias depois ou se foi antes, mas foi antes, né? Um soldado alemão, ele foi sentenciado à morte, eu acho que, inclusive, ele foi morto durante a guerra, porque a brilhante ideia, né, desse soldado, ele deu para a população civil uma pistola. Então, ele foi lá, deu para um polonês uma pistola em troca acho que de comida. Foi em volta de um tablete de manteiga. Um tablete de 25 quilos de manteiga. Então, ele dá a pistola para essa família e pega o tablete de manteiga. Só que isso, irmãos, era dar a arma pro inimigo. Isso é traição de guerra, punível de morte. Então, o que o Franz fez é traição de guerra. Mas por quê? Porque se ele só jogou no lago? Ele jogou no lago, alguém podia pegar. Mas não é fundo? É fundo, mas ele tá deixando à disposição do povo inimigo uma arma. Por mais que... Assim, você tá numa guerra, o sentido, a lógica se perde. Por mais que seja um lago, né, provavelmente um lago fundo, ele é como se ele fosse um desertor da guerra, né? Ele tá disponibilizando, deixando de fácil acesso, entre aspas, uma arma do exército para a população inimiga. Embora sejam civis, é o inimigo. Você não pode dar arma pro inimigo na guerra, né? Então,
Se alguém descobrisse, ele seria morto também por traição. Então ele tinha praticamente duas preocupações, né? Ele tinha a preocupação do que ele faria se o inimigo atacasse e a preocupação Se alguém descobrisse. Se alguém do exército alemão descobrisse que ele não tinha arma, ele seria morto. Mas isso não aconteceu porque Deus estava com ele, né? Deus o protegeu durante toda a guerra. E assim como Desmond Doss, né? O nome do livro Desmond Doss é Soldado Desarmado. Franz também foi um soldado desarmado. Ele confiava em Deus e Deus protegeu ele. É muito legal que depois disso, né? Depois que ele joga, tem alguns soldados, né, que estão andando ali e eles ouvem um barulho e falam, opa, que barulho é esse? E aí o Franz, ele fica ali, o que eu faço? E ele deita, né? Ele deita de bruços ali e ele fica parado, esperando os caras ir embora. E aí eles vão com a lanterna e tal. Falam, acho que era só um peixe mesmo. E aí depois de um tempão, eles saem. Aí o Franz, levanta e volta pro quartel, né, Chante? Pode ser o quartel, assim. E aí, mas é mais uma prova do cuidado de Deus ali, né? Que não deixou nada acontecer com o Franz por ele ser fiel, né? Porque eu imagino assim, ele quis se livrar da arma não só por ser cristão, mas também porque como ele já tinha participado de uma guerra e ele não era cristão, ele poderia acabar na tentação de pegar numa situação extrema e usar a arma. Porque ele participou de uma guerra. É o instinto, né? Você vê o inimigo, você tá ali, você vai puxar a arma. Né? Exatamente. E pra evitar isso, ele fez isso com a Duda contou. Ele trocou. E o legal, Matheus, que ele estava com muito medo, né? Porque, além dele jogar a arma, foi a relação que você falou dos soldados que estavam vigiando ali. E, se eu não me engano, ele chama muito Deus. Ele fala, Deus, eu estou confiando em você. Você é minha proteção. Eu estou jogando a arma. Eu confio em você. Minha vida toda eu confio em você. E ele estava clamando a Deus porque ele estava morrendo de medo. E simplesmente a confiança em Deus... Ele chegou num extremo de que ele precisava confiar em Deus e aquilo é o que ia salvar ele. E isso é o mais importante para um cristão, né? Então, irmãos, a gente vai dar nossas considerações finais agora. Desculpa pelo tempo, ultrapassamos o tempo, mas fica aqui com a gente. Bom, a minha consideração final vai, acho que ser a mesma durante todo o livro, que é ser fiel a Deus nas pequenas coisas. E aqui, a gente, nesse capítulo, né, finalizando, a gente vê o Franz sendo fiel de uma forma muito grande. Então, começou com a saudação, ele sendo fiel, com a comida, com a leitura da Bíblia, com a guarda do sábado, e agora ele entrega a vida a Deus de uma maneira, assim, inimaginável, porque ele está desarmado. No exército nazista, na linha de frente. Ele não tinha arma, ele se colocou, assim, na vida de Deus, ele colocou a vida dele nas mãos de Deus, literalmente. Ele fez isso, ele se entregou a Deus, ele foi fiel de uma forma, assim, inimaginável, né? Quem imaginaria uma pessoa se entregar dessa forma a Deus? Então é isso, irmãos, a gente tem que ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Eu concordo com a Paulinha, eu acho que vai ser muito disso, né? Fidelidade. E só vai aumentando, né, a fidelidade conforme vai passando os capítulos, né? Aumentando as tentações, as tensões, né? A pressão de Satanás em cima de Franz e sua família. Mas além da fidelidade só, eu queria apontar a fidelidade em família. Porque quando você, na sua família, vocês falam uma só língua,
mesmo separados, quando vierem as tentações, as pressões de Satanás, a família vai continuar fiel a Deus. O Franz estava lá na Polônia, quase na França, e a família estava na Alemanha, mas as duas partes continuaram fiéis, independente da situação. Basicamente, acredito que a confiança em Deus, às vezes a gente não confia em Deus por pequenas coisas, né? A gente deixa Deus de lado e dá o nosso princípio. E a confiança de que a dele era muito extrema, irmãos. É como se Deus falasse pra você, pula de um prédio agora que eu vou te segurar. E ele literalmente, joga a arma no lago aí que ninguém vai te matar, ninguém vai fazer nada com você porque eu tô do seu lado. Isso é uma confiança extrema que a gente não tem hoje em dia. A gente perca por qualquer coisa, por qualquer coisa. E que nem quando vier o decreto dominical, será que a gente vai ser firme como eles foram? Ou algumas pessoas da igreja podem falar como um líder que foi citado, que ele, é melhor a gente não morrer, manter o nosso povo, e vamos tentar concordar, chegar a algum acordo de que seja um meio de que a gente não fique no lado de Deus, não fique do lado deles e não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. A gente deve ser quente ou frio, não morno. Então acredito que ou a gente escolhe estar do lado de Satanás mesmo e fazer o errado, ou a gente vira um cristão e aceita o lado de Deus por amor a ele. Eu acho que o que mais ficou marcado nesses 2 capítulos é a confiança e a fé. Eu queria voltar mesmo na história da Helene, da confiança que ela teve em Deus, porque quando você está lidando com si mesmo, só você, é uma coisa. Agora você está lidando com você, a vida dos seus filhos e a vida de outra pessoa é totalmente diferente. Mesmo assim, a Helene confiou em Deus. E o Franz também. Não tem um comentário específico para cada um desses capítulos, porque os dois parece que se conversaram muito. Então os dois trataram muito da confiança e da fé. Eu acho que a gente devia estudar mais, a gente devia ter mais comunhão com Deus, pra gente ser firme igual eles foram. Talvez a gente não seja tão firme assim, e a gente precisa ficar mais firme, porque o tempo do fim tá chegando e nós vamos ser provados. Esqueci de falar mais uma coisa também. Tem uma parte que o Franz, ele fala com os amigos dele, naquela parte que eles mostram tudo que eles saquearam da casa. E tem uma parte que ele fala assim, não deixe que a guerra mude o valor os valores de vocês. Eu achei essa frase incrível, eu só queria compartilhar isso. Tchau, tchau, gente. Então, irmãos, é isso. Nós ficamos por aqui, por esse episódio. Semana que vem tem mais, na segunda-feira, às 9h da manhã. Lançaremos mais um episódio. Leia com a gente esse livro. O livro Mil Cairão ao Teu Lado está disponível nas lojas da Casa Publicadora Brasileira. Tanto as lojas físicas, que aqui em São Paulo fica na Vila Matilde ou na Praça da Sé, tanto na loja virtual também. Você pode comprar no conforto do seu lar e receber o livro em casa. Não se esqueça de curtir esse episódio, de compartilhar e de comentar. Se você tem dúvida, se você quer acrescentar algum comentário, se de repente a gente falou alguma besteira que você não sei, de repente é um professor de história, ou um cientista político, um especialista em guerras, a gente não sabe, né? Se você quiser deixar aqui, nós lemos os comentários e gostamos muito de aprender mais com vocês também. Nos sigam no Instagram, no @tuporém.podcast, lá no Instagram. E é isso, irmãos. Nós esperamos vocês aqui na semana que vem. Que Deus os abençoe e tchau, tchau. Até mais.